Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do professor Valdívia Resolve. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre movimento uniformemente variado. Bora começar? Vamos colocar a apresentação então na minha guia. Minha aulinha RD05 aqui. Separando tela. Vamos clicar em apresentar. Bora lá, então. Pessoal, é o seguinte, então. Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho do movimento retilíneo uniformemente variado, o MRUV, ou também conhecido como MOVE. Tudo bem? Então é o seguinte, para começar, toda vez que a gente tem um movimento com uma aceleração constante, isso significa que esse movimento é um movimento uniformemente variado. Então, toda vez que saímos de um estado de repouso até chegar numa determinada velocidade, por exemplo, velocidade de uma rodovia. Vou dar um exemplo de uma rodovia muito conhecida, a rodovia Castelo Branco. A velocidade limite da rodovia Castelo Branco é de 120 km por hora. Então, quando o carro entra nessa rodovia, ele não entra 120 km por hora. Vamos supor que ele vem de um laço rodoviário e ele está entrando a 40. Até chegar nessa velocidade limite da rodovia, ele altera a sua velocidade. Então, ele precisa variar a velocidade do veículo. A gente precisa variar essa velocidade para chegar na velocidade limite. E toda vez que a gente tem um movimento de aceleração, de aumento de velocidade, ou um movimento de diminuição de velocidade, a gente fala que a gente tem um movimento, quando a aceleração está constante, um movimento uniformemente variável. Então, a gente pode dar como exemplo um carro movimentando as ruas de uma cidade, gotas de chuva caindo, pás de um ventilador. Então, todos esses exemplos aí são movimentos, quando eles estão sendo com a pá de um ventilador, quando ele está sendo ligado ou desligado, porque ele está aumentando a velocidade ou diminuindo, são exemplos de corpos que estão em movimento com velocidade escalar variável. Tudo bem? Então, movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos falar de movimentos retilíneos agora, então. E a gente pode definir que pode-se dizer que tem um objeto em esse movimento uniformemente variado em relação a um determinado referencial, quando a sua aceleração escalar não varia no decorrer do tempo. Então, o que permanece constante nesse caso? Lá no movimento uniforme, a velocidade era constante. A velocidade era a mesma durante todo o percurso. Agora, o que é constante? O que é constante a partir de agora é a aceleração do móvel. Então, em decorrência dessa aceleração constante, os deslocamentos escalares sucessivos são crescentes ou decrescentes e proporcionais a um número ímpar, a números ímpares. Quando a gente coloca aqui crescente, e eu coloquei aqui falando decrescente, é porque eu tenho movimentos acelerados e movimentos retardados, movimentos que diminuem a velocidade. Então, ou seja, sempre que eu tenho um movimento, nesse caso, sucessivo crescente de velocidade, sempre a variação do meu espaço, naquele trecho entre dois intervalos, varia uma proporção D, 3D, 5D, 7D. Vamos ver como funciona aqui embaixo. Então, olha só. Eu tenho aqui um veículo, uma bolinha, que a velocidade inicial dela é de 0, por enquanto, ela está parada. Tudo bem? Então, num certo intervalo de tempo, essa bolinha muda sua posição. Ela está com uma aceleração constante. Então, aqui a velocidade dessa bolinha é x. Um exemplo, tudo bem? E o que aconteceu com a minha distância? Vamos supor que a minha distância nesse período, entre a posição inicial e a nova posição, é d. Tudo bem? Vou pegar um apontador laser aqui. Posição inicial e aqui. Tudo bem? Se a gente pegar e esse móvel continuar se movendo, eu vou perceber que depois de um determinado tempo, vamos supor que a velocidade desse móvel é 2x. E a distância que ele percorreu, agora vai ser 3D. Repare, ele percorreu D, agora 1, 2, 3 quadradinhos. Se eu continuar a analisar esse móvel se movimentando com aceleração constante, agora esse móvel percorreu, está com uma velocidade de 3x, e agora ele percorreu uma distância 5D, entre a posição anterior e a posição atual. Então, você pode perceber que no movimento acelerado, a proporção da variação dos meus deslocamentos escalares, ela é crescente, porque é um movimento acelerado, e ela varia numa proporção ímpar, D, 3D, 5D.
E o mais importante é que, independente da variação da posição, quanto variou a posição e quanto variou a velocidade, sempre o intervalo de tempo entre esses trechos são sempre o mesmo. Ah, então eu levei 1 segundo para sair desse ponto e chegar nesse. Beleza. Eu vou levar 1 segundo para sair desse e chegar nesse. Ô, professor, mas como que isso é possível? É possível porque a velocidade está variando. Então significa que ele está ficando a cada instante de tempo mais rápido. Ele consegue percorrer distâncias maiores no mesmo intervalo de tempo. Ficou claro isso aí, pessoal? Beleza? Tranquilo? Com isso, a gente então fala das características do meu movimento uniformemente variado, movimentos com aceleração constante. Então, primeira característica, para o movimento ser caracterizado como movimento uniformemente variado, MOVE, primeiro caso, ele tem que ter aceleração escalar constante e diferente de zero. Tudo bem? E a segunda característica é, diferente do movimento uniforme do último vídeo, agora a função horária do espaço em função do tempo no movimento uniformemente variado é do segundo grau. O que isso significa? Que a minha função agora, a minha função horária tem um expoente quadrático, tem um elevado ao 2 lá. Então, como vai ficar a minha função? Lembra lá que a gente fez a comparação, y igual a x mais b, depois a gente viu que s é igual a c0 mais vt, primeiro grau? Agora a gente vai falar de uma equação horária do segundo grau. E como vai ficar essa minha função horária? Vai ficar da seguinte forma. S igual S0 mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado. Olha o termo quadrático aqui, indicando que ela é do segundo grau. Tudo bem? Lembra que na aula passada eu falei que era a equação do sorvete? Agora nós temos a equação do sorvetão. Tudo bem? Sorvetão quadrado. Vamos ver o que cada termo significa. O primeiro deles, o S, posição final ou espaço final, sempre medido no sistema internacional em metros. O que é o S0? S0 é minha posição inicial ou espaço inicial, também medido em metros. O que é o V0? V0 é a velocidade inicial do móvel, sempre medida em metros por segundo. Ó, repara que não é VO, é V0. É mais compridinho a bolinha. É um zero. Ah, professor, poderia escrever VI de velocidade inicial? Poderia, sem problema nenhum. Alguns materiais didáticos, inclusive, trazem isso. O T é o instante ou tempo que eu quero analisar. Ah, eu quero ver a posição do móvel no instante 4 segundos. Eu quero ver a posição do móvel no instante 10 segundos. Não importa. Então, aqui eu tenho um instante ou tempo medido sempre em segundos. O A sobre 2, o 2 é da formulinha, da expressão. O A, o que é o Azinho? O Azinho é a aceleração escalar do móvel, sempre medidos em metros por segundo ao quadrado. E o t ao quadrado, o quadrado é da expressão, que a gente substitui o t, é o instante ou tempo novamente. Se aqui for 5, esse aqui é 5 também. Não dá para colocar um instante em cada uma das posições diferentes. É sempre o mesmo instante nas duas posições. Beleza? A diferença é que uma incógnita está simples, do primeiro grau, a outra incógnita está do segundo grau. Mas o valor é o mesmo. Então aqui a gente tem a equação do sorvetão. Tudo bem? Tranquilo até aí? Bora para a segunda expressão agora. Segunda característica, aliás, terceira característica do movimento uniformemente variado. A função horária da velocidade agora, em função do tempo, é do primeiro grau. Lembra que lá no movimento uniforme a função horária da velocidade era constante e não variava? Agora a velocidade varia, então tem função. Tem uma fórmula que representa. E qual que é a fórmula? V igual V0 mais AT. Então aqui, lembrando da fórmula, vovô e vovó andam trabalhando. Muito bem, beleza? Então é um jeito de memorizar. Ou vovô à toa, cada um pensa de um jeito. Beleza? Pensando aqui, o que significa cada elemento dessa expressão, dessa função horária? O V sozinho é a velocidade final do móvel, poderia ser escrito como VF, também já falei isso para vocês, outros materiais têm isso. O V0 é a velocidade inicial do móvel, ambos são velocidades, ambos devem ser medidos em metros por segundo. O Azinho é a aceleração, sempre em metros por segundo ao quadrado, e o instante, ou tempo, é representado pela letra T, em segundos. Ah, professor, eu quero escrever, o exercício me pediu para escrever a função horária. Você vai trocar o V e o A, sempre em função de V e T. O V e o T fazem parte da função, não somem. Ah, e no anterior, professor? Vamos lá ver o anterior. Se eu fosse escrever a função horária do espaço em função do tempo, eu substituo o V0, eu substituo o V0,
O S0, o V0 e o Azinho. Aí os números em função da letra T, beleza? Tranquilo até aqui? Continuando. Agora, tenho lá que a função horária do espaço em função do tempo é do segundo grau, que a função da horária da velocidade em função do tempo é do primeiro grau. E, quando eu precisar analisar um movimento uniformemente variado, independente do tempo, ou seja, eu não quero saber se no instante 10, 15 ou 20, eu não tenho ele. Toda vez que isso acontecer, eu tenho que usar a chamada equação de Torricelli. Né? Por que o Torricelli não tem tempo? Né? Ou a piadinha, já entreguei a resposta. Dizem que o Torricelli não sai para passear. Por que ele não sai para passear? Porque está na pandemia? Não, porque não tem tempo. Né? Piada horrível, enfim. Vamos lá. Então, a equação de Torricelli é o seguinte. Sempre que eu tenho a expressão de Torricelli, V quadrado igual V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Então, vamos lá. O que significa o V? O V sozinho é a velocidade final do móvel, sempre em metros por segundo. Quando substituir o valor aqui, eu tenho que levar esse valor ao quadrado. O que é o V0 ao quadrado? Eu só penso no V0. O que é o V0? Deixa eu sumir a minha barrinha ali. Mas é a velocidade inicial do móvel. E essa velocidade inicial sempre medida em metros por segundo também. Velocidade de metros por segundo. O 2 é parte da expressão. O que é o Azinho? O Azinho é a aceleração do móvel. Tudo bem? Essa aceleração é sempre constante, tem um valor fixo. E o que é o ΔS? ΔS é a variação do espaço ou deslocamento escalar, sempre medido em metros. Tudo bem? Tranquilo? Sabendo da equação de Torricelli, eu ainda tenho mais uma característica do movimento uniformemente variado. O que significa? Que no movimento uniformemente variado, também é possível calcular a velocidade média do móvel. Só que agora o cálculo dessa velocidade média nada mais é do que a média aritmética entre a velocidade inicial e a final. Então, a velocidade média é a velocidade final, mas a inicial dividido por 2. Só que a gente já viu que cálculo de velocidade média é simples. É pegar a velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. Então, geralmente, a gente une essas duas expressões e chega numa fórmula chamada do termo geral. Então, eu tenho ΔS sobre ΔT é igual a V mais V0 sobre 2. Essa expressão é muito utilizada para análise de gráfico quando eu tenho função do espaço em função do tempo, gráfico do espaço em função do tempo. Vocês vão perceber, eu vou fazer exercício, vou demonstrar na teoria aqui como usar essa expressão com certa frequência, tudo bem? Então, tomem cuidado que essas expressões são muito importantes. Apareceu uma em cada slide. Vamos juntar todas num slide só, então. Sempre as expressões de movimento uniformemente variado. São 4. Eu preciso ter memorizado, tá? Então, vamos lá. Primeira delas. Qual que é a expressão da função do espaço em função do tempo? Sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2 vezes t ao quadrado. Qual que é a fórmula da velocidade em função do tempo? V igual a V0 mais AT. Qual é a expressão de Torricelli? Qual é a equação de Torricelli? V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. E, por fim, qual é a expressão da velocidade média no movimento retilíneo uniformemente variado? ΔS sobre ΔT, pode ser substituído pela velocidade média, depende do que o exercício quer, é igual à velocidade inicial, final mais inicial, dividido por 2, que é a média aritmética das velocidades. Tudo bem? Lembrando que para calcular a velocidade média desse jeito, pela inicial e final, só serve em movimentos uniformemente variados. Tudo bem? Tranquilo? Tem aqui as 4 expressões do movimento uniformemente variado. Muito importante, vocês vão usar ela com certa frequência, então memorizem. Tudo bem? Agora, falando um pouquinho dos diagramas horários do movimento uniformemente variado. Não dá para escapar, se tem função, tem gráfico, né? Então, aqui eu tenho o meu plano cartesiano do espaço em função do tempo. E toda vez que eu tiver uma função do espaço em função do tempo no movimento retilíneo uniformemente variado, se ela é do segundo grau, obrigatoriamente o gráfico que se forma é um arco de parábola. E essa parábola pode ter concavidade para cima ou concavidade para baixo. E a posição dessa concavidade influencia em dados. Que dados são esses? Opa, antes de falar desses dados.
Tá vendo que esse ponto aqui é o topo da parábola? Esse ponto aqui, falando desse gráfico, é um ponto onde ocorre inversão do movimento. O que significa isso? Se o carro está diminuindo a sua variação do espaço, ele tem que parar para começar a voltar. Então, nesse ponto, ocorre uma inversão do movimento. E toda vez que eu tenho inversão do movimento, o carro obrigatoriamente tem que parar nesse ponto. Então, sempre nesse ponto aqui, ele não está no gráfico, mas eu sei que o móvel está com velocidade igual a 0. Tudo bem? Então, qual é o dado que eu tiro desse gráfico com concavidade para cima? Toda vez que o arco de parábola estiver com concavidade para cima, significa que a aceleração é positiva. Então, a aceleração tem que ser maior que 0. Professor, tem aceleração negativa? Tem. E quando que a aceleração é negativa? Quando o arco da parábola tiver com concavidade para baixo. Aqui, ó, não tem um pontinho de máximo, nossa inflexão do gráfico. Nesse ponto de inversão do movimento, a velocidade sempre é 0. É sempre no extremo do gráfico. E aqui a gente tem que, como o gráfico tem concavidade para baixo, a aceleração é negativa. Tudo bem? Continuando, vamos falar um pouquinho de propriedade gráfica do espaço em função do tempo. Toda vez que a gente tem esse gráfico, é importante analisar o trecho que tem certeza dos dados. Geralmente, eu consigo analisar gráficos até o meio dele, senão o movimento é muito amplo, é muito complicado, eu tenho mesmo ponto duas vezes. Vocês concordam que esse ponto aqui, a posição inicial, se continuar o móvel passa por aqui de novo? Então é muito difícil analisar o gráfico como um todo. Então a gente tem um truque. O que a gente faz? A gente analisa do início até o ponto onde corre a inversão do sentido do movimento. Com isso aqui, ó, eu sei que nesse ponto eu chamo de posição final. Professor, mas é a posição final mesmo do móvel? Não, ele não vai parar o movimento, mas eu adoto aquele ponto como final na minha análise. Então eu tenho que desse tempo, desse começo até aqui, eu tenho uma variação do tempo, um ΔT, e eu tendo a variação do tempo, a posição inicial, a posição final, e sabendo que esse ponto é a inversão do gráfico, que nesse ponto a velocidade é 0, olha, eu tenho variação do espaço, eu tenho variação do tempo, eu tenho velocidade final. Toda vez que eu tiver isso, eu consigo usar a expressão. E o que eu vou achar? Eu vou achar a velocidade inicial do móvel. Você pode ver que lá na expressão de... Vamos voltar lá nos gráficos, lá nas equações. Todas elas têm velocidade inicial. Então, sempre é muito importante que eu saiba a velocidade inicial do meu movimento. Se eu não souber, eu tenho que achar. E num gráfico, espaço em função do tempo, olha lá, eu uso essa expressão para achar a velocidade inicial. E a partir daí, eu calculo por qualquer uma das expressões que servirem para mim. A partir dessa matéria, é muito importante coletar os dados. Se eu não coleto o dado na hora de resolver o exercício, eu não consigo saber qual fórmula eu vou usar. Professor, mas pode usar qualquer uma? Depende dos dados que forem apresentados. Então, tome muito cuidado com isso aqui, beleza? Agora eu vou falar um pouquinho da velocidade no movimento uniformemente variado, do diagrama do horário da velocidade, ou do gráfico da velocidade em função do tempo. O plano cartesiano em verde, eu tenho ou uma reta crescente ou uma reta decrescente, e o ponto onde toca o gráfico é a minha velocidade inicial. Então, se tem dois tipos de gráfico possível, a gente tem características diferentes. Quais são? Se eu tenho um segmento de reta crescente, nesse caso eu sempre tenho uma aceleração positiva. E se eu tenho um segmento de reta decrescente, eu sempre tenho uma aceleração negativa. Tudo bem? Propriedades gráficas no gráfico velocidade em função do tempo. Tem dois tipos de propriedades gráficas nesse gráfico. Primeira delas, eu tenho um gráfico, tá, aqui tá invertido, tá, pessoal? Não foi erro do prof aqui não, ó. É a velocidade inicial aqui e a final aqui, esquece esse zerinho. Então, a velocidade inicial, a final. Essa reta está crescente. Eu tenho uma variação da velocidade, eu tenho uma variação do tempo. Vocês concordam que esse trecho formou um triângulo retângulo? Eu tenho um ângulo entre o gráfico e um horizontal? Opa, então eu posso usar trigonometria do triângulo retângulo. Se eu tenho um ângulo e eu tenho cateto oposto e cateto adjacente,
Obrigatoriamente, eu sei que a tangente do ângulo alfa é numericamente igual, já vimos isso no vídeo anterior, ΔV sobre ΔT, cateto oposto sobre cateto adjacente. E isso é igual ΔV por ΔT, a gente já viu lá na aula de aceleração. E a gente viu que ΔV por ΔT é igual a aceleração. Quer descobrir quanto vale a aceleração no móvel? Se eu tiver o ângulo, é só calcular a tangente do alfa. Professor, mas eu não sei. Geralmente vai ser as tangentes tabeladas. 30, 45, 60. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Beleza? É difícil de aparecer? É, mas é bom ficar de olho. Outra propriedade. Se eu tenho um gráfico velocidade em função do tempo, ó, vocês viram que aqui de baixo está certinho? Aqui de cima está errado. Será que foi eu que errei? Não sei, depois eu posso corrigir. Mas saibam o que é velocidade inicial embaixo, velocidade final em cima. Inicial onde toca o gráfico, final aqui em cima, beleza? Se eu calcular a área desse gráfico, ó, eu preencho com dois formatos geométricos, um triângulo e um retângulo. A soma dessas duas áreas geométricas dá uma área total. E essa área do gráfico é numericamente igual à variação do espaço. Professor, mas cadê a demonstração? No momento eu não vou fazer demonstração, acho que não cabe no vídeo. Mas se vocês quiserem, entrem em contato, eu posso mostrar para vocês, mandar uma fotinho, publicar junto na aba comunidade do YouTube, tá bom? Ou no Google Sala de Aula, se vocês estiverem em aula comigo. Beleza? Mas tenho certeza que a área do gráfico é numericamente igual à variação do espaço. Então, se eu precisar, calculando a área do gráfico, eu calculo a variação do espaço do móvel. Beleza? Feito isso aqui, agora a gente vai falar do diagrama horário da aceleração no movimento retilíneo uniformemente variado, ou do gráfico da aceleração em função do tempo. Tenho o meu plano cartesiano, agora um plano cartesiano da aceleração em função do tempo. Reparem que o plano muda. Era espaço, depois foi velocidade, agora aceleração. A aceleração do movimento uniformemente variado é como? Constante. Se ela é constante, obrigatoriamente, ela é uma reta horizontal, paralela, né, horizontal e paralela em relação ao eixo do tempo. Se ela estiver acima do eixo do tempo, significa que a aceleração é sempre positiva. Se ela estiver abaixo do eixo do tempo, significa que a aceleração é sempre negativa. E com isso a gente consegue perceber, ó, beleza? Acima do eixo do tempo positivo, abaixo negativo. A gente tem a propriedade gráfica da aceleração em função do tempo. Tem meu plano cartesiano, meu gráfico está aqui. De 0 até um instante t. Qual o instante t? O que eu achar melhor ou o que eu precisar. Se, novamente, eu pegar essa variação do tempo e lembrar que isso aqui é uma área, como calcular a área de um retângulo? A área de um retângulo é a base, ΔT, vezes a altura, que no caso é o azinho. Se a gente organizar a fórmula, a aceleração é ΔV por ΔT. Se o ΔT está dividindo, passar multiplicando, fica isso aqui. Então, A vezes ΔT, na verdade, é ΔV. Então, a área de um gráfico, a aceleração em função do tempo, é numericamente igual à variação da velocidade. Informação importante, bastante utilizada também aqui, beleza? Com isso, eu encerro a parte de teoria. Ufa, bastante coisa, né? Então, fica de olho, toma cuidado, revê essa aula com cuidado, com carinho. Faz um caderno, retoma, toma dado, porque é importante. Vamos fazer exercício para interpretar tudo aquilo que eu falei até agora. Espero ter colocado exercício que fala de tudo um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. Um móvel com velocidade escalar de 90 km por hora, ou seja, 25 metros por segundo, ele já deu o valor convertido. Então, esquece esse valor fora do SI. Usa o 25. É freado uniformemente e vem a parar após 10 segundos. Opa, vem a parar. O que significa isso? Que a velocidade final dele vai ser 0. E o 10 segundos é o instante final. Ele começou no 0, em 10 segundos, levou 10 segundos para ele parar, então o tempo final é 10. Analisando essa freagem, calcule a aceleração escalar do carro, o seu deslocamento até parar, escreva a função horária do espaço em função do tempo para esse automóvel, escreva a função horária da velocidade em função do tempo. Então, primeira coisa, vamos coletar os dados. Primeiro, velocidade inicial, 25 metros por segundo. Tempo, no instante que ele para, 10 segundos. Quando ele para, qual é a velocidade dele? Se ele parou, 0.
Ele quer saber a aceleração. Se eu tenho velocidade, tempo e velocidade inicial, qual das fórmulas eu vou usar? S igual a S0. Não serve, eu não tenho S nem S0. V igual a V0 mais AT. Opa, essa serve. Vamos pensar na fórmula, equação de Torricelli. V igual ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S. Não serve, eu não tenho delta S. E delta S sobre delta T igual a V mais V0 sobre 2. Também não serve, eu não tenho delta S, eu não tenho variação do espaço. Então, a única que serve aqui no meu caso vai ser vovô e vovó andam trabalhando. V igual a V0 mais AT. Substituo os valores que eu tenho. Velocidade final é 0, a inicial é 25, o Azinho não mexe e o T fica igual a 10. O 25 está somando, ele passa para o outro lado, subtraindo, ficou menos 25. E 10. A vezes 10 é a mesma coisa que 10 vezes A, propriedade comutativa. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar menos 25 sobre 10. Menos 25 dividido por 10 dá menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. Temos, então, a aceleração. Item A está resolvido, já achei a resposta. Item B. Ele quer o seu deslocamento escalar até parar. Então, ele quer o ΔS. Com os dados que eu tenho, eu consigo agora achar o ΔS. Qual fórmula eu vou usar? Eu escolhi usar Torricelli. Por quê, professor? Porque já tem o ΔS ali. Certo? Ah, mas poderia usar outra? Poderia. Poderia usar a função do espaço em função do tempo, jogando o S0 para o outro lado da ΔS também. Vou mostrar isso depois. Mas nesse momento vou usar Torricelli. A velocidade final, 0 ao quadrado. Velocidade inicial, 25 ao quadrado, mais 2 vezes menos 2,5 vezes ΔS. Substitui os valores que eu tinha. 0 ao quadrado é 0. 25 ao quadrado, 625. Aí, 2 vezes menos 2,5, menos 5. Ó, mais e menos. Teria que colocar entre parênteses. Errei aqui. Mas não tem problema. Esse menos 5 ΔS, joguei para o outro lado. E esse aqui ficou sozinho, 625. Então, ficou tudo positivo. O 5 está multiplicando, passa dividindo. 625 dividido por 5. Então, o ΔS é de 125 metros. Achei o item B. Os dois usando fórmulas. O item C, ele pede para escrever a função horária. Então, no item C, eu sei que a fórmula é S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2T ao quadrado. O que eu vou fazer? Substituir S0, V0 e A. Professor, mas e o S e o T? Eu tenho ali, está ali no enunciado. Agora você não usa, porque você quer escrever a função. E quando você escreve a função, você tem que ter duas incógnitas. Quem são essas incógnitas? O S, que é a variável dependente, e o T, que é a variável independente. Já vimos isso lá no último vídeo. Dá uma buscada aí no canal. Vou deixar linkado, tá? Então, olha só. Substituir no lugar do S0, 0. No lugar do V0, 25. No lugar do A, menos 2,5. O 0, cortei. Sumiu. 25T está aqui. Menos 2,5 dividido por 2. 2,5 dividido por 2, 1,25. Então, menos 1,25T ao quadrado. Está aqui a função. Olha ali, ó. S, T e T ao quadrado. Isso é uma função. Se eu quiser descobrir a posição do corpo no instante 10 segundos, eu vou substituir T por 10 e achar a posição. Aí eu quero saber em qual instante o corpo passa pela posição 30 metros. Se o corpo for passar, na função do segundo grau resolve. Lembra que se eu substituir o S por um número, não é mais uma função, aí vira uma equação. A equação eu tenho que fazer Bhaskara e achar dois valores, ou distintos e reais, dois valores reais e iguais, ou não tem resposta, porque não pertence a essa função. Tudo bem? ID. Escreva uma função horária de velocidade em função do tempo para esse móvel. Mesma coisa. Eu sei a formulinha, eu vou substituir o V0 e o A. Eu tenho que deixar o S e o T quietinho ali, porque é uma função. Então, V igual a V0 mais AT. No lugar do V0, eu vou colocar quanto vale o V0? 25. E no lugar do A, menos 2,5. Mais com menos, menos. Então, V igual a 25 menos 2,5 T. Essa é a função da velocidade em função do tempo. Ficou claro? Exercíciozinho completinho. Importante para vocês entenderem aí, tá? Exercício 2 agora. A função horária do espaço móvel é dada por S igual 2 mais 3T mais 4T ao quadrado em unidades do SI. Ó, lá eu pedi para escrever a função. Aqui ele deu a função.
Aí ele fala, determine para esse movimento a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração escalar. E B, a função horária da sua velocidade. Então, agora eu vou fazer o contrário. Lá eu escrevi a função. Aqui eu vou tirar elementos da função para mostrar que é o que eu tenho. Então, o que eu quero descobrir? A posição inicial, a velocidade inicial, a aceleração. Eu sei que a fórmula, sempre a fórmula da função é essa. É S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado. O que eu vou fazer? Vou comparar. Vou colocar exatamente embaixo ali, ó, S igual, no lugar do S0, 2, no lugar do V0t, 3t, A sobre 2, 4t ao quadrado. Eu vou perceber que o S0 nada mais é do que 2. O V0 nada mais é do que 3. E que A sobre 2 é 4. Não é que a aceleração vale 4. A sobre 2 vale 4. Então a gente vai ter que fazer uma continha para descobrir essa aceleração. Olha só. Então, por comparação da função dada, temos S0 igual a 2 metros. Está ali. V0 igual a 3 metros por segundo, unidade de velocidade. E A sobre 2 igual a 4. O 2 está dividindo, não está? Ele passa multiplicando. Então, A igual 2 vezes 4. Então, na verdade, a aceleração não é 4, a aceleração é 8. A aceleração é o dobro do que está apresentado na função. Ficou claro isso? Então, a gente tem as respostinhas aí. S0, 2, V0, 3 e a aceleração 8 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Item B, ele quer a função da velocidade em função do tempo. Eu sei que a função é V igual a V0 mais AT. Quanto vale o V0? Já sei, vale 3, está ali. O A, quanto que vale? Eu descobri que vale 8. Então, a velocidade é 3 mais 8t em unidades também do SI. Opa, voltou. Então, temos aqui as nossas duas respostas. Lá no item A, 2 metros, 3 metros por segundo e 8 metros por segundo ao quadrado. E no item B, V igual a 3 mais 8t. Beleza? Um exercício que eu tinha a função extrair dados e ainda montei a função da velocidade. No anterior, eu não tinha função, só tinha dados e montei as funções. Beleza? Exercício 3. Um avião vai decolar em uma pista retilínea. Ele iniciou o movimento na cabeceira da pista com velocidade nula e corre por ela com uma aceleração média, ou constante, porque ele usa o termo médio, mas é uma aceleração constante, de 2 metros por segundo ao quadrado até o instante que levantar voo, com velocidade de 80 metros por segundo antes de determinar a pista. Calcule quanto tempo o avião permanece na pista desde o início do movimento até o instante que levanta voo. E B, determine o menor comprimento possível dessa pista. Então a gente tem que descobrir o tempo e o comprimento da pista. Então vamos lá, coletando os dados. Primeiro, ele falou que a aceleração do avião é de 2 metros por segundo ao quadrado. Ele falou que o avião partiu do repouso com a velocidade nula na cabeceira da pista, então a velocidade inicial é 0. Ele falou que ao sair da pista, ele estava com uma velocidade de 80 metros por segundo. Então eu tenho a aceleração, velocidade inicial e velocidade final. E ele quer o tempo. Então eu quero ΔT ou T final dá na mesma, porque o instante inicial é sempre 0. Então como que eu vou calcular isso? V igual a V0 mais AT. No lugar do V0 vai ficar 80 igual a V0, 0. E no lugar do A, 2. Então vai ficar 80, corta o 0, 2t. O 2t está aqui, o 2 está multiplicando, passa dividindo. 80 dividido por 2, 40 segundos. Então a variação do tempo vai de 0 a 40 segundos. Então a variação do tempo é de 40 segundos. Tem aqui a resposta. No item B, ele quer saber o menor comprimento da pista. Então ele quer saber a distância percorrida até levantar voo. Se a pista tiver exatamente aquele tamanho, tá bom, tá ótimo. Eu quero ΔS. Qual expressão eu vou usar? No meu caso, vou usar Torricelli novamente. V quadrado igual a V0 quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Velocidade final ao quadrado, 80 ao quadrado, igual 0 ao quadrado mais 2 vezes A, que é 2 vezes ΔS. 80 ao quadrado, 6.400. 2 vezes 2, 4 vezes ΔS. O 4 está multiplicando ΔS, passa dividindo. Então, 6.400 dividido por 4, ΔS igual a 1.600 metros. Se a pista tiver 1.600 metros, fechou, ele decola. Belezinha, esse avião aí está proposto. Beleza, exercício 3, fechou. Agora só exercício de gráfico, vamos lá. Ó, as respostas apareceu? Tá aqui, marcadinho quais são as respostas. Exercício 4, vamos lá.
O gráfico a seguir representa a coordenada do espaço em função do tempo para o movimento de uma partícula, que tem aceleração escalar constante, significa que tem movimento uniformemente variável. Então, olha só, eu tenho um gráfico que começa no 48, sobe até o 75, começa a decrescer. Sempre que a gente tiver gráfico do espaço em função do tempo, uma parábola, já falei a dica para vocês, usa do começo até a inversão do movimento. Então, vamos coletar os dados. O que eu tenho de dados aqui? Posição inicial, 48. Posição final, 75. Não, professor, mas termina lá, é 0. Não, mas eu uso só até a inversão. Então, qual é a posição para a gente na inversão? 75. Ó, o ponto de inversão do movimento. Nesse ponto de inversão, o que eu sei? Se inverter o sentido do movimento, o corpo tem que parar para virar. Então, a velocidade nesse ponto, obrigatoriamente, é 0. E quanto tempo leva do início do movimento até chegar no topo? 3 segundos, ΔT igual a 3. Com isso, primeiro passo, vou usar a fórmula para calcular o V0. ΔS sobre ΔT, V igual a mais V0 sobre 2. Fórmula da velocidade média no movimento retilíneo uniformemente variável. No lugar de ΔS, vou substituir 75 menos 48, que é a posição final menos inicial. O tempo final menos inicial, 3 menos 0. No lugar do V final é 0, do V inicial eu quero descobrir, sobre 2. 75 menos 48, 27. 3 menos 0, 3. V0 em cima, sobre 2. Aqui eu tenho vários jeitos de resolver. Eu posso multiplicar em cruz. Eu resolvi dividir 27 por 3. 27 por 3 dá 9. Agora o 2 que está na parte de baixo da divisão passa para o outro lado, multiplicando. Então ficou 9 vezes 2. Ó, minha barra entrou no meio do caminho de novo. Eu tenho que dar um jeito de resolver essa barra. E a velocidade, então, é 9 vezes 2, 18 metros por segundo. Achei a velocidade. Beleza? E o segundo passo é calcular a aceleração do móvel. Qual equação eu posso usar? Eu tenho posição inicial, final, tenho tempo, tenho velocidade. Nesse caso, eu optei por usar vovô e vovó andam trabalhando. Poderia usar outro? Talvez Torricelli? Poderia até usar Torricelli. No meu caso, eu prefiro usar essa, mais simples. Então, como vai ficar? 0 igual a 18 mais A vezes 3, que é o instante. O A vezes 3 eu vou passar para o outro lado. Está somando, passa subtraindo. Então fica menos 3A, igual a 18. O menos 3 está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar 18 sobre 3 negativo. 18 dividido por 3, menos 6 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração do móvel é menos 6 metros por segundo ao quadrado. É coerente isso? Por quê? A concavidade está para baixo, ó, copo de ponta cabeça, concavidade para baixo. Se a concavidade para baixo, sempre a aceleração é negativa. Então tá coerente. Chegamos na resposta, fechou. Exercíciozinho bem tranquilo até. Tá ali as respostinhas sendo marcadas. Beleza? Exercício 5. Tá uma letra um pouco menor, tá? Desculpa aí, mas senão não ia caber. Vamos lá. O gráfico da velocidade em função do tempo de um ciclista que se move ao longo de uma pista retilínea é mostrado abaixo, no caso do lado nosso aqui, tá? Tá aqui, ó. A velocidade em função do tempo, o gráfico da velocidade em função do tempo. Considerando que ele mantém a mesma aceleração entre o instante 0 e 7 segundos, opa, não aparece no gráfico entre 0 e 7, aparece entre 0 e 4. Toma cuidado com isso, vai ser importante. Determine a distância percorrida nesse intervalo. Então, ele não quer a distância entre 0 e 4, ele quer a distância entre 0 e 7. Determine a distância percorrida tem um intervalo de tempo. Expresse sua resposta em metros. Esses exercícios têm jeitos matemáticos de resolver que talvez fossem até mais fácil. Eu vou resolver do jeito físico pelas expressões que a gente tem expressas, tudo bem? Primeiro passo, coletar os dados. No gráfico, entre 0 e 4 segundos, eu tenho que a velocidade inicial, nesse caso, é 4 metros por segundo, a velocidade final é 12, a variação do tempo é de 4 segundos. Eu sei que a aceleração é constante, não sei esse valor. E ele quer saber o ΔS. Então, o primeiro passo aqui é determinar o ΔS entre 0 e 4 segundos. Por que eu tenho que fazer isso, professor? Porque se eu não soubesse ΔS, eu não consigo descobrir a aceleração do móvel. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir. E como que eu vou descobrir isso? Com uma propriedade gráfica. Não é um gráfico de velocidade em função do tempo? Então, a área abaixo desse gráfico é numericamente igual ao ΔS. Desses trechos de 0 a 4 segundos. Vamos lá. Isso aqui é um trapézio, tá, gente? Ele está deitadinho.
Base maior, vale 12. Base menor, vale 4. Altura, vale 4. Então, olha só, o ΔS vai ser a área do trapézio. 12 mais 4 vezes 4. Base maior mais base menor vezes altura. Tudo isso dividido por 2. 12 mais 4, 16. Vezes 4, 64. Dividido por 2, 32. Então, em 4 segundos, esse ciclista percorre 32 metros. Só que ele está em aceleração constante. Está aumentando a sua velocidade. Com essa variação do espaço e com os dados iniciais, eu consigo descobrir a aceleração do móvel. Não importa que vai extrapolar esse gráfico. A aceleração é constante. Se eu achar a aceleração, vai servir para o exercício inteiro. Então, eu vou calcular a aceleração. Qual fórmula eu vou usar? No meu caso, usei Torricelli. V quadrado, V0 quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. Está embaixo da barra ali que já vai aparecer. Substituir os valores. Vou tirar o gráfico agora para facilitar minha vida para ter espaço. 12 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes 32. 12 ao quadrado, 144. 4 ao quadrado, 16. 32 vezes 2, 64A. O 16 está somando, passo subtraindo. 144 menos 16, 128, vezes igual a 64A. O 64 está multiplicando, passa dividindo. 128 dividido por 64, a aceleração desse móvel é 2 metros por segundo ao quadrado, independente do instante. Sabendo a aceleração, a velocidade inicial e o instante que eu quero descobrir, essa variação do espaço, eu consigo agora determinar o ΔS entre 0 e 7 segundos. Qual expressão eu vou usar? No sorvetão. S igual a C0 mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado. O S vai passar para o outro lado. Se ele está somando, ele passa subtraindo. S menos S0. O que é a posição final menos inicial? É ΔS. Nossa, professor, eu posso usar isso também? Pode, é um truquezinho que ajuda a gente na hora de resolução de exercício. Então, ΔS igual a V0t mais A sobre 2t ao quadrado. Substituo os valores. V0, 4. Tempo que eu quero descobrir, 7. Aceleração é 2 sobre 2. O tempo é 7 ao quadrado. 4 vezes 7, 28. 2 dividido por 2, 1. E 7 ao quadrado, 49. 49 vezes 1, 49, mais 28. Então, o ΔS, qual vai ser a variação do espaço de 0 a 7 segundos para esse ciclista? Vai ser ao todo 77 metros. Opa, tudo bem? Essa aqui é a resposta para o nosso exercício. Beleza? Opa, mais difícil isso aqui, né? É porque tem várias etapas, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que coletar os dados com muito cuidado para entender que o que a gente calculou no começo não era de 0 a 7, era de 0 a 4. A gente achou algo que era constante para o exercício. O que é constante no movimento uniformemente variado? Aceleração. E com ela eu consigo fazer o que eu preciso. Beleza? Agora, por fim, o último exercício da aula. Então, olha só. Um móvel parte do repouso, velocidade inicial 0, desloca-se em movimento retilíneo sobre um plano horizontal e tem sua aceleração A em função do tempo descrita pelo gráfico. A velocidade em metros por segundo, a distância percorrida em metros, até um instante 5 segundos, são respectivamente. Então, ele quer a velocidade e a distância percorrida. Eu tenho um gráfico, aceleração em função do tempo. Algumas propriedades poderiam ser usadas aqui. Vamos primeiro coletar os dados. Vamos lá. Primeiro, a velocidade inicial é 0 porque partiu do repouso, e do gráfico eu tenho duas informações. Que a aceleração é 6 metros por segundo ao quadrado, e que a variação do tempo é de 5 segundos. Ele quer a velocidade no instante 5 segundos, e ele quer a variação do tempo entre 0 e 5 segundos. Primeiro passo, tem velocidade inicial, tem aceleração. Eu posso determinar a variação da velocidade entre 0 e 5 segundos por propriedade gráfica. Primeira coisa. Eu não sei a velocidade final, vou precisar dela, é o que ele pediu no exercício. A área do gráfico é numericamente igual à variação de velocidade. A base vale 5 e a altura vale 6. A área do retângulo. 5 vezes 6, 30. A variação da velocidade é 30. Bom, se a variação da velocidade é 30, a velocidade final eu quero descobrir, a inicial eu tenho é 0. Então, opa, voltando aqui. Deixa eu sumir minha barrinha. Fazendo as continhas, eu sei que a velocidade final é igual à variação da velocidade, que vale 30 metros por segundo. Achei a primeira parte. Já tem algumas alternativas que eu poderia até descartar ali. Continuando. Segunda parte, eu vou usar a Torricelli. Eu quero calcular agora a variação do espaço, ΔS. Vou substituir todo o resto que eu tenho. Velocidade final é 30 ao quadrado. Velocidade inicial é 0.
O 2 é da fórmula, a aceleração eu sei que é 6, ΔS. 30 ao quadrado, 900. O 0 quarta, 12 vezes 6, 12 ΔS. 12 está multiplicando ΔS, passa para o outro lado, dividindo. 900 dividido por 12, ΔS é igual a 75 metros. Então, qual a alternativa que a velocidade final é 30 e o ΔS é 75? É a alternativa D, de delicinha de exercício. Pessoal, beleza? Com isso eu encerro a aula de hoje sobre movimento retilíneo uniformemente variável. Eu espero que a aula tenha ajudado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Espero que todos estejam bem, se protejam. Tudo bem? Boa semana a todos, até mais. Muito obrigado pela presença. Se puder, se inscreva no canal, deixe um joinha, isso ajuda o algoritmo a fazer o pessoal que também precisa desses conselhos sobre física encontrar o meu canal. Beleza? Obrigado, boa semana a todos e tchau!